Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o terceiro vídeo do Shakespeare Book Club e hoje nós vamos falar sobre a peça As Alegres Comadres de Windsor. As Alegres Comadres de Windsor é uma comédia shakespeariana e eu devo dizer que fiquei muito feliz em ter lido essa peça porque foi uma grande surpresa e uma surpresa positiva, porque eu achei essa peça super engraçada e até o momento eu posso dizer que essa é uma das minhas peças shakespearianas favoritas, não com relação à linguagem, porque como se trata de uma comédia, a linguagem é, em a maior parte, em prosa. Há também jogos de palavras, mas não há aquela riqueza poética como nas tragédias e nas peças históricas. Mas com relação ao plot, a trama, essa é uma das peças shakespearianas que eu mais gosto. Essa peça foi uma peça, aliás, tem sido uma peça muito popular desde 1660, quando a monarquia foi restaurada na Inglaterra com Carlos II e os teatros foram reabertos depois de um período em que a Inglaterra esteve sob a proteção do Oliver Cromwell e todos os teatros haviam sido fechados e proibidos. Em 1660, a monarquia é restaurada com Carlos II e os teatros voltam a se abrir. E uma das primeiras peças que foram produzidas foi justamente As Alegres Comadres de Windsor. Porém, ela foi escrita muito tempo antes, mais ou menos em 1597. Então, nós estamos ainda no período inicial da carreira do Shakespeare. A sua primeira peça, Henrique VI, parte 1, foi escrita mais ou menos em 1589, 1590. Então, 7, 8 anos depois, As Alegres Comadres de Windsor foi escrita. E ao que tudo indica, o que diz a tradição, é que essa peça foi pedida pela Rainha Elizabeth I. Ela contém um personagem muito importante e característico shakespeariano, o Sir Falstaff. O Falstaff apareceu nas peças históricas de Henrique IV, partes 1 e 2, como, digamos que, companheiro e amigo do príncipe Hall, que depois se torna o Henrique V. E esse personagem foi muito bem aceito pela audiência elizabetana da época. A Rainha Elizabeth gostou muito e pediu ao Shakespeare que ele fizesse uma peça que retratasse o Falstaff apaixonado, e é daí que veio As Alegres Comadres de Windsor. Não temos como confirmar essa história, mas é uma afirmação totalmente plausível. E o que pode então ter acontecido é que As Alegres Comadres de Windsor tenha sido encenado para a corte da Rainha Elizabeth I no dia 23 de abril de 1597, durante o banquete da Ordem da Jarreteira, que é uma ordem de cavaleiros da cavalaria britânica que existe lá desde o rei Eduardo III e que é mencionado aqui nessa peça, The Garter's Order, e então na festa de banquete em homenagem a esses cavaleiros da Ordem da Jarreteira em 1597. Bom, vamos falar então da trama dessa peça, e a peça se inicia com o protagonista, que é o Sir Falstaff, um dos meus personagens preferidos dessa peça. Ele é um cavaleiro muito fanfarrão, gordo, gosta de beber e gosta muito de dar em cima das mulheres. E é aí que ele tem uma ideia para tentar uma vida melhor, agora que ele já está mais velho, para conseguir mais dinheiro e ter uma vida confortável. Ele pretende dar em cima de duas mulheres casadas, a Mistress Page e a Mistress Ford, que já são mulheres de meia idade e que, digamos, já passaram da idade de cortejar amores, enfim. Ele decide mandar para elas cartas idênticas, apenas trocando o nome da pessoa, então Mistress Page ou Mistress Ford, declarando seu amor por elas. E quando essas duas mulheres recebem as cartas, elas ficam ultrajadas com a audácia desse cavaleiro gordo em tentar cortejá-las a essa altura do campeonato. Aí, as duas que são amigas, a Mistress Page corre até a casa da Mistress Ford e mostra: olha só a carta que eu acabei de receber. E ela diz: e
não acredito, eu também recebi a mesma carta. Olha só, elas são exatamente iguais, idênticas. Ele só se incomodou em trocar o nome das duas mulheres. Então, elas ficaram totalmente ultrajadas e decidiram se vingar desse cavaleiro. Ao mesmo tempo que essa história das duas mulheres, das duas comadres com o Sir Falstaff se desenrola, há também um outro núcleo na peça. As comédias shakespearianas são caracterizadas por isso, por terem um núcleo maior e subnúcleos que fazem a peça se desenrolar em um ritmo bem dinâmico. E esse subnúcleo, digamos assim, é com relação à filha da Mistress Page, a Anne Page, que é uma jovem doce e que tem não um, nem dois, mas 3 pretendentes. Um desses pretendentes é o Slender, e quem aprova essa união é o pai dela. Então, ele faz de tudo para que os dois se casam, mas a mãe, a Mistress Page, quer que a filha se case com outra pessoa, com o Dr. Caius, que é um médico francês que está lá na corte de Windsor. Mas a Anne não quer nenhum dos dois. Ela, na verdade, está apaixonada pelo Fenton, que é um jovem nobre, mas que gastou toda a sua fortuna e que não é aprovado nem pelo pai, nem pela mãe dela, mas por quem a Anne Page é apaixonada. Então, há esse subnúcleo de quem que vai conseguir se casar com a Anne Page. E essa trama do casamento da Anne Page se resolve só lá no final da peça, de uma maneira bem interessante. Mas a parte que mais me interessa nessa peça é a trama das duas comadres com Falstaff. Então a Mistress Ford resolve instigar o Sir Falstaff e manda para ele, pede para que ele esteja na casa dela entre as 10 e as 11 da noite, se eu não me engano, que é porque o seu marido vai estar fora e ele pode chegar para cortejá-la. Então o Sir Falstaff fica todo orgulhoso da sua pessoa, do seu charme, que ele consegue seduzir as mulheres. E nesse meio tempo, 2 servos do Falstaff que haviam descoberto sobre essa manobra dele e que tinham sido humilhados por ele, decidem contar aos maridos, o Sr. Ford e o Sr. Page, sobre esse plano dele. E aí o Sr. Page nem acredita, diz que o máximo que o Falstaff vai conseguir tirar da mulher dele são algumas palavras pesadas, mas já o Sr. Ford fica verde de ciúmes e ele tá louco para descobrir essa trama e em pegar a mulher dele com o Falstaff. Então ele decide se disfarçar. Outra característica da comédia shakespeariana são disfarces e trocas de identidade. Então ele decide se disfarçar de Master Brooks e vai até o Sir Falstaff e ele diz para ele que ele vai pagá-lo para que ele seduza a senhora Ford, a Mistress Ford, porque ele também tem o desejo de ficar com ela, mas como ela é uma mulher muito casta, ele quer que o Falstaff seja o primeiro a quebrar essa barreira, para que depois ele possa também cortejá-la. E aí o Falstaff pensa, então é meu dia de sorte, porque além de conseguir conquistar a Mistress Ford, eu vou ainda receber dinheiro por isso. Então ele fala para o Master Brooks que ele já tem até uma hora confirmada, planejada para encontrar a senhora Ford e que vai ser na própria casa dele quando o marido estiver fora entre as 9 e as 10 da noite, etc, etc. E aí o Sr. Ford fica ainda mais ciumento, muito raivoso. Ele pensa, não, eu vou lá nesse horário e vou desmascarar a minha mulher e com certeza eu vou encontrá-la me traindo. É isso que ele pensa. Então lá mais tarde ele volta para casa e, sem dúvida, o Sir Falstaff chega lá, isso antes do Sr. Ford chegar, e a senhora Page e a senhora Ford haviam planejado algo para se vingarem desse gordo cavaleiro. Então, o Sir Falstaff chega e, como combinado, logo depois a senhora Page diz o seguinte: ai, senhora Ford, o seu marido está chegando com toda Windsor atrás nos seus calcanhares. Se tiver algum amante seu aqui, você precisa escondê-lo, ele precisa ir embora já. Então o Falstaff fica
super preocupado com toda a situação, e a senhora Ford diz o seguinte: já sei o que vamos fazer. Já estava tudo combinado. Você vai se esconder aqui nesse cesto de roupa suja, e assim que o meu marido chegar, os meus criados vão levá-lo e vão tirá-lo daqui da casa. E aí o Sir Falstaff se esconde dentro de um cesto de roupa suja, fedorenta, e ele é carregado para fora da casa e jogado nas águas sujas do rio Tamisa. Então essa foi a primeira maneira das mulheres em se vingar da audácia do Falstaff. E aí é claro que quando o Sr. Ford chega em casa, não há mais vestígios do Falstaff, apenas os criados levando embora o cesto de roupa suja. E ele procura por cima, por baixo, em todos os cantos da casa e não encontra amante nenhum. E ele pede perdão à sua mulher por ter duvidado da moral dela. E aí as duas mulheres pensam o seguinte: olha, foi ótimo a gente ter se vingado dele, mas não é o suficiente. Vamos nos vingar mais uma vez. Então, a senhora Ford manda outro recado ao Falstaff dizendo que dessa vez vai dar certo, que pela manhã o marido dela vai estar caçando pássaros e que ela estará pronta lá para recebê-lo. E ele pensa: eu já sofri bastante na mão dessa mulher, mas ela tá se fazendo de difícil, eu vou. E aí o Sr. Ford, mais uma vez disfarçado de Master Brooks, vai conversar com ele e pergunta: e aí, você foi lá no horário marcado? E ele diz: eu fui, mas tive que sair escondido dentro de um cesto de roupa suja. E o Master Brooks, que é na verdade o Sr. Ford, fica: ai meu Deus, eu não acredito que eu deixei esse canalha passar por mim e ele está me traindo, a minha mulher está me traindo com ele. E aí ele fica sabendo do próximo encontro, que vai ser na manhã seguinte, e ele decide ir lá ver por conta própria. Mas a senhora Ford e a senhora Page, muito espertas, já tinham bolado um novo plano. E aí na manhã seguinte, quando o Sr. Falstaff chega com a sua autoestima renovada, digamos assim, ele conversa um pouco com a senhora Ford e aí já chega a senhora Page como combinado, dizendo: senhora Ford, o seu marido está chegando mais uma vez, se há algum amante aqui, você tem que tirá-lo da casa nesse instante. E aí elas dizem pro Falstaff: não vai dar pra tirá-lo daqui dentro do cesto de roupas sujas mais uma vez, porque o meu marido já tá sabendo dessa história. Você vai ter que sair daqui disfarçado da minha tia Bradford. É uma tia que o meu marido odeia e é uma tia gorda. Vamos lá. E aí as duas vestem o Sir Falstaff de mulher e ele sai da casa dos Fords vestido de uma mulher com um chapéu e chales, enfim, e aí passa despercebido pelo marido e o grupo. Então, depois dessa segunda vingança, elas decidem contar toda a história para os maridos delas. E eles ficam surpresos com toda a audácia das mulheres e também com a inteligência, a esperteza e também com a moral delas, que se mantiveram castas e fiéis aos seus maridos. E todos então juntos ali decidem pregar mais uma última peça nesse canalha do Falstaff. Então as mulheres chamam o Falstaff mais uma vez para um encontro agora à meia-noite no parque e elas pedem para que ele esteja fantasiado de um espírito que reza a lenda, que ronda a floresta lá em Windsor, que é o espírito de um caçador chamado Hermie, e ele é um velho cheio de correntes e um chifre. E então o Falstaff pensa: essas mulheres já me fizeram sofrer demais, mas tudo bem, a terceira vez tem que dar certo. E ele vai lá vestido desse espírito de correntes e chifre, enfim, à meia-noite lá no parque. E o plano das mulheres, juntamente com os seus maridos, era que nesse momento em que ele chegasse lá, todas as crianças iam estar vestidas como fadas e espíritos e iam pregar uma peça no Falstaff, beliscando ele e fazendo-o sofrer, fazendo-o acreditar que elas eram realmente espíritos da floresta que estavam punindo o Falstaff e tirando sarro de algo tão sério que era o espírito do caçador Hermie.
E aí, nessa confusão, a mãe e o pai da Anne Page têm cada um bola um plano para casar sua filha com seu pretendente preferido. O pai diz para os Lander que a sua filha, que também vai fazer parte dessa peça, vai estar vestida de branco, então ele vai lá no meio dessa confusão e rapta a menina vestida de branco e vão se casar escondido. Já a mãe diz a mesma coisa para o Dr. Caius, mas diz que a filha vai estar vestida de verde e que na confusão é para ele pegar essa mulher e levá-la para se casarem em segredo. Mas a Anne Page, mais esperta do que todos, sabe sobre essas duas tramas e faz uma nova trama com o seu amado, o Fenton, e os dois, eles colocam dois rapazes vestidos de branco e de verde que são levados por engano por Slender e pelo Dr. Caius, e ela pode então se casar com a pessoa que ela ama. Bom, vocês podem perceber que é uma história cheia de reviravoltas e de trocas de identidades. Eu tentei contar para vocês um pouquinho do que acontece. Sei que o vídeo já está super longo, mas eu achei que valia a pena contar essas três formas que a senhora Page e a senhora Ford acham para pregar uma peça e se vingar do Falstaff. E o engraçado é como as mulheres nessa peça são vistas como mais inteligentes, mais espertas do que os homens, já lá no final do século XVI, o que eu acho isso muito interessante no trabalho do Shakespeare. E um dos temas dessa peça é justamente aquele que quer enganar é enganado. Então o Falstaff, que é o grande protagonista, ele quer enganar as duas comadres, e no fim é enganado por elas. A mesma coisa, o pai e a mãe querem enganar a filha Anne Page em se casar com os seus pretendentes preferidos, e no fim ela os engana e se casa com quem ela quer. Enfim, há diversos momentos na história em que aquele que quer enganar acaba enganado. Outro tema, é claro, é o amor, também o casamento, a vingança e o ciúme. O ciúme é um grande tema dessa peça. O Ford é retratado como um marido muito ciumento, ao contrário do Page, que confia na sua mulher. Mas o interessante é como o ciúme nessa peça é tratado de maneira diferente, como por exemplo em Otelo. Em Otelo, o ciúme é algo super negativo e que leva a pessoa a cometer crimes, enfim, quanto que aqui em As Alegres Comadres de Windsor, o ciúme de Ford é visto como algo para ser tirado sarro e para se rir do exagero desse ciúme e da falta de confiança que ele tem na mulher. Bom, essa é uma peça, uma comédia, então ela é 87% prosa e 13% de verso, então há algumas ocasiões em que o verso é utilizado, mas a grande maioria das falas é em prosa. E uma característica interessante é que essa é a única comédia shakespeariana que é 100% ambientada na própria Inglaterra, então na corte de Windsor. Então a audiência daquela época ia se identificar com os lugares que ali estavam sendo representados, com as pessoas. O Garter Inn, que é a taverna que estava ali em homenagem aos cavaleiros da Ordem da Jarreteira, de fato existia, então há diversas referências da peça a lugares e pessoas que realmente existiram e que com certeza eram reconhecidos pela audiência, pela plateia na época. E essa peça foi publicada a primeira vez como em quarto em 1602, mas é muito provável que ela tenha sido encenada antes. Em quarto, a segunda edição em 1619 e no formato, digamos, mais definitivo, no primeiro fólio em 1623. Então é isso, pessoal, eu já me alonguei bastante nesse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa peça, essa comédia, As Alegres Comadres de Windsor. Essa peça já foi adaptada de diversas maneiras, em cenários, ambientações renascentistas, elisabetanas, como também mais contemporâneas. Há uma adaptação que eu acho muito interessante em que a Mistress Page e a Mistress
Ford estão falando e mostrando uma outra as cartas em um salão de beleza, isso na Inglaterra pós a Segunda Guerra Mundial, então lá em 1950. Então há diversas maneiras de levar essa história para o palco, e é por isso que o Shakespeare continua sendo um autor imortal, porque a gente pode utilizar os textos que ele escreveu lá em 1597 para falar de temas contemporâneos, sobre o amor, sobre o casamento, sobre os ciúmes, enfim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!